Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos começar então mais uma aulinha de física. Seguinte, nós vamos sair um pouquinho daquela linha de eletricidade que nós estávamos seguindo. Vamos tratar agora, através de duas aulas, o assunto de fluidos, beleza? O objetivo aqui é fazer uma introdução aos fluidos. Para que fazer isso, professor? A ideia é criar para vocês um material, que ajude vocês aí no Enem, no vestibular, e para que vocês possam lembrar, quem já viu e quem não viu, ver pela primeira vez, o assunto de fluidos, que é um assunto que cai muito no vestibular, e no Enem. É um assunto que cai tanto que parece chuva, e a água da chuva, ela é um fluido, beleza? Hoje vamos começar então numa introdução aos fluidos, vamos começar com a hidrostática. Vamos lá então. O que é, a primeira coisa para a gente começar a tratar de um assunto é saber do que se trata aquele assunto. Como vamos tratar de fluido, nós temos que definir o que é um fluido. Então a definição informal do fluido é a seguinte: um fluido é algo que toma a forma do recipiente em que é colocado. Essa é a definição informal de um fluido. Então, por exemplo, se eu pegar ali água do mar e colocar em um recipiente, é possível observar que a água do mar vai tomar a forma do recipiente em que você coloca aquela água. Se você colocar numa garrafa PET, ela vai assumir a forma da garrafa PET. Se você colocar num copo, ela vai assumir a forma do copo. Eu tenho aqui exemplos de fluidos, óleos, com viscosidades diferentes. Todos eles vão assumindo a forma do recipiente em que eles são colocados. É claro que alguns são mais rápidos, outros demoram um pouco mais. Isso aqui depende da viscosidade então do fluido. Beleza? Mas eu tenho a definição informal e eu tenho a definição formal, que depende ali de uma questão mecânica. Na definição formal, um fluido é algo que não pode resistir a uma tensão de cisalhamento. Uma tensão de cisalhamento é uma tensão que ela é colocada na lateral. Se eu aplicar uma força na lateral de um fluido, ele se deforma, ele não consegue resistir a essa tensão. Temos então as duas definições de fluidos e podemos colocar exemplos então de fluidos. Então, líquidos são fluidos, gases são fluidos, óleos, piche e assim por diante. Beleza? Então lá, resumindo, fluido é algo que assume a forma do recipiente em que é colocado. Professor, mas por que eu tenho que tratar disso? É diferente eu tratar um fluido de um corpo rígido, por exemplo? É diferente a situação? É sim, pessoal. Como o fluido ele se deforma, eu tenho que tratar ele de maneira diferente. Por exemplo, nos corpos rígidos, que são corpos que não se deformam, nós utilizávamos para descrever a massa e a força. Agora, em fluidos, nós utilizamos outras descrições. Por exemplo, a massa específica, que tem a ver com a densidade e com a pressão. A massa específica seria um equivalente da massa, só que em fluidos. E a pressão, ela seria uma equivalente da força, só que agora em fluidos. Beleza? Vamos começar aqui definindo, então, a massa específica. Então nós temos um corpo, e esse corpo, esse objeto, por exemplo, ele tem massa. Ele pode ser um corpo, pode ser apenas um elemento. E ele tem uma massa. E eu posso também medir aqui o volume desse objeto ou desse corpo, a ocupação que ele tem no espaço. Então os corpos eles têm massa e eles têm volume. Quando eu trato de corpos rígidos, eu consigo descrever a dinâmica do sistema a partir da massa. Mas quando eu tenho fluidos, eu tenho que tratar a partir da massa específica ou também da densidade. Beleza? Qual que é a definição da massa específica e da densidade? E qual que é a diferença entre os dois? Quando eu trato de uma substância, por exemplo, gasolina, água, algo do gênero, ar, eu digo, eu chamo de massa específica. Mas quando eu trato de corpos, quando eu trato de um corpo, por exemplo, um bloco de madeira, um bloco de pedra, quando eu tenho um corpo completo, eu chamo a mesma coisa que era massa específica de densidade. Beleza? Na realidade, as duas coisas são muito semelhantes, só que a massa específica ela é para substâncias e a densidade é para corpos. Mas como que eu defino o que é uma massa específica?
A massa específica, por exemplo, de uma substância, ela vai ser o quê? Eu vou medir a quantidade de massa que tem naquela substância. Então, por exemplo, lá, eu tenho 1 litro de água. Eu meço a massa de água naquele 1 litro, beleza? E eu divido essa massa pela quantidade de volume que aquela massa ocupa no espaço. Então, se eu tenho lá 1 litro d'água, eu meço a quantidade de massa daquela água e divido pelo volume daquela água, que vai ser 1 litro. Só que é claro que a unidade no SI de volume é metro cúbico. Eu tenho que transformar litro, que é uma unidade de volume, para metro cúbico. E aí eu calculo a massa específica da água. Tá? Em um corpo é muito semelhante, galera. Só que num corpo o que eu faço? Ao invés de eu medir ali a quantidade de massa que eu tenho de uma substância, eu vou medir a massa do próprio corpo. Tá? Eu meço a massa do próprio corpo e divido pelo volume do próprio corpo. Tá? Então a única diferença entre a massa específica e a densidade é que a massa específica ela é mais utilizada para substâncias, tá? E a densidade para corpos, beleza? Uma coisa importante, tá? Elas são muito parecidas, mas uma coisa importante é, quando a massa específica de um elemento ela não varia no espaço, ela é constante no espaço, tá? Ela é uniforme, a gente fala tecnicamente, quando a massa específica ela é uniforme, tá? Ela tem o mesmo valor da densidade, ela coincide com a densidade, beleza? Bora lá então. No slide 4 eu tenho aqui vários exemplos de massas específicas de alguns objetos, né, de algumas situações. O livro aqui, tá, como ele coloca material ou objeto, ele vai chamar de densidade, porque ele vai aqui generalizar. Tá? Ele não vai diferenciar o que é um material do que um objeto, né, do que é uma substância do que é um corpo. Beleza? Vamos pegar aqui o espaço interestelar. No espaço interestelar, nós temos uma densidade de 10 a menos 20. Qual que é a unidade de densidade? Densidade tem uma unidade de quilograma por metro cúbico. Nós podemos observar, né, que é massa por volume. A massa em quilograma, volume em metro cúbico. Então a unidade no SI de densidade é quilograma por metro cúbico. No espaço interestelar, então, temos 10 a menos 20 kg por metro cúbico. É o vácuo, né? É o vácuo. Qual é o melhor vácuo feito em laboratório? O ser humano consegue fazer em laboratório um vácuo, tá, que tem a densidade de 10 a menos 17 kg por metro cúbico. Tá? Então, são 10 a menos 17 quilos distribuídos em um metro cúbico. Tá? É quase nada. É como se eu tivesse nada naquele espaço. Professor, tá, isso em laboratório, mas como que é, né, a densidade do ar, por exemplo? Se a gente pegar ali um ar a 20 graus Celsius e uma atmosfera de pressão, que é o nível do mar, qual será a densidade do ar? O ar tem uma densidade de 1,21 kg por metro cúbico. Tá? Professor, e a água? A água, tá, a 20 graus Celsius e uma atmosfera de pressão, tem uma densidade muito próxima a 1000. Então, 0,998 vezes 10 à terceira, beleza? A densidade da água, então, em quilogramas por metro cúbico. Vamos pegar aqui a água do mar. A água do mar é um pouquinho mais densa, tá, que a água normal. 1,024 vezes 10 à terceira quilograma metro cúbico. Vamos pegar agora substâncias sólidas. O ferro tem uma densidade de 7,9 em inglês, 7,9 em português, 7,9 vezes 10 à terceira quilograma por metro cúbico. Tá? A densidade do metal mercúrio, 13,6 vezes 10 à terceira quilograma por metro cúbico. Vamos pegar a densidade, por exemplo, de uma estrela de nêutrons, 10 elevado a 18. É muito denso. Nós poderíamos até aproximar com uma densidade quase que infinita. Beleza? Então aqui eu tenho exemplos de massas específicas e densidade, então, de corpos e objetos. Uma outra característica que nós vamos aplicar a fluidos também é a pressão. Tá? E o que é a pressão? Para a gente começar a pensar o que é a pressão, vamos pegar essas duas situações aqui nas quais eu tenho dois pregos. Tá? E eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer o prego aqui penetrar na madeira. Tá? E para isso eu vou aplicar a mesma força. Por exemplo, eu vou aplicar aqui uma força de 10 newtons aqui e uma força de 10 newtons aqui. Qual das duas situações, tá,
que é mais fácil para que o prego penetre na madeira? Tá? É uma pergunta meio boba até, né? Coloquei aqui um gif animado, né, de uma careta, porque é uma pergunta assim, ô professor, todo mundo sabe que essa situação aqui é a mais fácil para que o prego penetre na madeira. Tá? Mas por quê? Tá? Fisicamente, qual que é a diferença dessas duas situações? A força é a mesma, a madeira é a mesma, o prego é o mesmo. Qual que é a diferença entre as duas situações? A diferença é a área de contato. Tá? No caso aqui do prego na posição correta, o prego ele tem uma área de contato com a madeira muito pequena. Eu vou aplicar uma força numa área muito pequena. Tá? E no caso aqui da situação que é incorreta, eu aplico uma força, tá? E o prego não penetra porque a área de contato entre a madeira, né, e o prego é muito grande. Beleza? E essa diferença ela está relacionada com a pressão. A pressão é a grandeza física que relaciona a força com a área. Então vamos lá, vamos definir o que é pressão fisicamente. Então olha só, quando a gente aplica, né, uma força em um fluido, como o fluido é algo extenso, né, essa força ela não fica concentrada em um ponto, mas sim ela se distribui em uma área. Então eu tenho que agora utilizar uma grandeza que relaciona tanto a força, mas como também a área. E a grandeza que faz isso é a pressão. Então a pressão ela é definida como sendo a força aplicada dividido pela área em que você aplica aquela força. Então, se você aplica uma força em uma certa área, beleza? Você tem uma certa pressão. Eu divido o valor da intensidade da força pela área em que eu aplico aquela força. Uma coisa importante é o seguinte, a força, tá? Ela é um vetor, ela tem uma direção e ela tem um sentido, mas a pressão ela é um escalar, ela só tem apenas o número, tá? Ela não tem direção e sentido. E uma coisa importante, qual que é a unidade de pressão no SI? Como eu tenho aqui força é newtons e a área é metro quadrado, a unidade do SI de pressão é newton por metro quadrado. Newton por metro quadrado. Mas em homenagem, né, a uma pessoa que trabalhou com isso, nós chamamos newton por metro quadrado de pascal. Tá? Então a unidade no SI de pressão ela é pascal. Só que é o seguinte, né, a pressão ela é utilizada em diversas áreas, engenharia, alimentos, muitas áreas. E cada área tá, utiliza a unidade de pressão que melhor se encaixa naquela área. Então nós temos na realidade, né, na prática, diversas unidades de pressão. Tá? Nós temos, por exemplo, quilograma-força por centímetro quadrado, tá? E 1 quilograma-força por centímetro quadrado equivale a 10 a quinta pascal. Nós temos atmosfera, beleza? Uma atmosfera equivale a 1,03 vezes 10 a quinta pascal. Nós temos também o PSI. Quando você vai calibrar o seu pneu lá no posto de gasolina, aparece um valor no painel, tá? Aquele valor é dado em PSI. E o PSI também tem uma relação com o Pascal. Eu vou deixar que vocês procurem qual que é a relação entre PSI e Pascal. Qualquer dúvida, me procurem no atendimento síncrono. Tá? Uma outra unidade de pressão bem importante, por exemplo, na medicina, tá? É o milímetro de mercúrio. Beleza? Nós temos aqui a unidade que é o milímetro de mercúrio. É uma unidade que ela tem um fator histórico muito importante nisso. Tá? Foi uma pessoa que ela mediu a pressão atmosférica utilizando o mercúrio. Então, por isso que o pessoal manteve o nome. Ela tem um porquê histórico. Tá? E essa unidade de milímetros de mercúrio, ela equivale também ao que a gente chama de torricelli. 1 milímetro de mercúrio é 1 torricelli. Beleza? Isso aqui é utilizado, por exemplo, na medicina para medir a pressão arterial. Tá? Então aqui, ó, uma relação entre as unidades. Uma atmosfera, tá, que é a pressão no nível do mar, equivale a 1,05 vezes 10 a quinta pascal. E isso equivale em torricelli a 760 torricellis. Beleza? Qual que é a ideia aqui, pessoal? A ideia é que vocês têm que saber qual que é o conceito de pressão e saber que existem várias unidades. Nós temos a unidade no SI, mas cada área, né, utiliza aqui as unidades que melhor se encaixam na sua área. Tá? Vamos pegar aqui alguns exemplos de pressão, tá, medidos em Pascal, em vários fenômenos naturais.
Então, por exemplo, vamos pegar ali no núcleo de uma estrela de nêutrons, onde nós temos uma densidade praticamente infinita, que é de 10 elevado a 18 quilogramas por metro cúbico. Para que eu mantenha uma densidade muito alta, a pressão também tem que ser alta. Tanto que a pressão nesse caso, tá, ela é na ordem de grandeza de 10 elevado a 38 Pascal. É muito grande, galera. É muito grande. Tá? Qual que é a pressão, tá? Por exemplo, num pneu de automóvel? 2 vezes 10 a quinta Pascal. Tá? Qual que é a pressão no interior de um tornado? 10 a quarta. Olha que interessante, né? A pressão no interior de um tornado, ela é menor que a pressão dentro de um pneu. E agora, né, eu quero que vocês pensem aí e pesquisem um porquê que isso acontece. Tá? E depois, se caso não conseguirem responder, vocês me perguntem. Professor, você falou de pressão atmosférica, professor, mas eu nem sei o que é isso. Que cargas d'água que é a pressão atmosférica? Então, pessoal, para entender o que é pressão atmosférica, vamos pegar aqui esse GIF animado aqui do lado, beleza? Onde eu tenho aqui, né, várias bolinhas que representam, então, moléculas que compõem o ar. Tá? Então, olha só, as moléculas que compõem o ar e as bolinhas que estão aqui, elas estão em movimento. E, uma hora ou outra, essas bolinhas elas batem no recipiente que está segurando elas aqui. Beleza? Quando elas batem, quando elas colidem nas paredes do recipiente, o que vai acontecer? Ela bate e ela volta. No momento da colisão, há uma força de interação entre a bolinha e o recipiente. Porque a bolinha bate, tá? Há uma força de interação e a bolinha volta. Beleza? Como a gente viu, né? Força ela está relacionada com pressão, porque pressão é força sobre área. Então, quando as bolinhas batem nas paredes, quando elas colidem com as paredes, também há uma relação com pressão. Quanto maior a força que as bolinhas batem na parede, também maior é a pressão. Como as pessoas elas estão, né, imersas numa atmosfera, as moléculas que compõem a atmosfera a todo instante estão colidindo com o corpo das pessoas, tá? E essas colisões elas estão relacionadas com pressão. Beleza? Então, a ação da atmosfera sobre os corpos, né, que estão na atmosfera resulta numa pressão, numa força. É uma força que a atmosfera faz no seu corpo, no sentido de comprimir o seu corpo. Tá? Uma coisa importante, essa pressão da atmosfera, que tende a comprimir o nosso corpo, por exemplo, ela está equilibrada com a pressão dentro do corpo. Tá? Nós temos então a pressão atmosférica, que age de fora para dentro do nosso corpo, mas nós também temos aqui uma pressão interna, que ela equilibra a pressão atmosférica. Por exemplo, se a pressão atmosférica fosse maior que a pressão interna do corpo, com certeza nós seríamos esmagados. Por outro lado, se a pressão de dentro do corpo fosse maior que a pressão atmosférica, nós explodiríamos. Mas como está em equilíbrio, nós vivemos aí na atmosfera. Tá? Uma coisa importante é que a pressão atmosférica ela diminui com a altitude. Então, no nível do mar, nós temos o maior nível de pressão atmosférica, aproximadamente ali 760 milímetros de mercúrio. À medida que nós vamos subindo em altitude, tá, nós vamos diminuindo a pressão. Por que isso, professor? Primeiramente, porque à medida que a gente vai aumentando a altitude, o ar vai ficando mais rarefeito. Nós vamos tendo menos moléculas de ar, vai diminuindo a densidade do ar. Se eu tenho menor densidade, eu tenho menor colisão, porque eu tenho menor número de partículas. Se eu tenho menor colisão, eu tenho menos força, consequentemente, menor pressão. Também, tá, eu tenho uma diminuição da temperatura com o aumentar da altitude. Como diminuo também a temperatura, a velocidade das moléculas, né, elas também diminuem. Logo, então, o efeito da colisão, né, a força da colisão também diminui. Tá? Então, com o aumentar da altitude, a pressão ela diminui. Para vocês terem uma ideia, né, aproximadamente ali a 20 km de altura, nosso sangue chega a ferver devido à mudança de pressão na atmosfera. Bola para frente. Então nós temos aqui também uma aplicação
prática da pressão. Uma aplicação bem interessante. A pressão é utilizada, por exemplo, na medicina para se medir a pressão arterial. Tá? E o que é a pressão arterial? O que eles fazem, né, para medir a pressão arterial? Então, só para vocês entenderem, né, o nosso coração ele está pulsando. E os médicos, eles chamam ali esse pulsar, eles dividem esse pulsar do coração, né, em duas situações, a sístole e a diástole. A sístole, tá, acontece quando o coração ele se contrai. Então o músculo do coração se contrai e esse músculo se contraindo, ele empurra o sangue para fora do coração. O sangue vai para os vasos sanguíneos, beleza? Então aqui a sístole, né, o coração se contrai e o sangue é empurrado para os vasos. Na diástole, o coração ele relaxa. Ele aperta e depois ele relaxa. Quando ele relaxa, até um pouco do sangue ele volta para o coração. Beleza? E o coração ele volta para o seu volume de repouso. Uma coisa importante, mesmo o coração aqui estando em repouso, beleza? Esse sangue ele vai exercer uma pressão nas minhas veias e artérias, mesmo com o coração em repouso. E essa pressão aqui do sangue, que está aqui sendo aplicado nas artérias, tá? Ele é equilibrado. O sangue empurra para fora, tá? E as minhas artérias e veias empurram para dentro. Então eu tenho um equilíbrio entre a pressão dentro das artérias e das veias com a pressão aqui externa. O que o pessoal faz? O pessoal consegue medir a pressão na sístole e a pressão na diástole. Na sístole, quando o coração ele se comprime, a pressão é maior, porque o coração está empurrando o sangue. E na diástole, a pressão ela diminui, porque o coração ele relaxa. Ele diminui, tá? Ela diminui, mas não é zero. Então o coração comprime, a pressão aumenta. Eu faço o sangue ser bombeado. Na hora que o coração relaxa, né, a pressão diminui e um pouco do sangue volta para o coração. Então temos um gráfico aqui mostrando como que é então, né, a pressão no interior dos vasos em função do tempo. Temos aqui o coração bombeando o sangue e depois aqui o coração relaxando. O que o pessoal faz? O que o médico faz quando ele mede nossa pressão? Ele vai medir, né, a pressão arterial na sístole e a pressão arterial na diástole. A pressão arterial na sístole é a paz e a pressão arterial na diástole, tá, é a PAD. O que ele faz então? Ele pega o número que deu aqui em cima e divide pelo número que deu aqui embaixo. Por isso que você vai ter ali, medir a pressão, professor, deu 13 por 8. O que é 13 por 8? Significa que no paz, quando a pressão está muito grande, está bombeando, né? Quando o sangue está bombeando, o sangue, a tua pressão era basicamente ali 130 milímetros de mercúrio. Tá? 13 por 8 significa que na paz era 130 e na PAD, que é a pressão menor, era 80. Por isso que é 8. 13 por 8. Beleza? Então, o 13, né, a pressão maior, é o PAD, e a pressão menor, que é o 8, ou 80, tá, é a pressão diastólica, que é a pressão na diástole. Beleza? E aí eu consigo ver, a partir de uma média humana, né, a gente faz uma média com vários seres humanos, nós conseguimos ver se as pessoas estão com uma hipertensão ou uma hipotensão. Então, por exemplo, se você for medir, né, a tua pressão e ela dá 16 por 10, é uma pressão muito alta, porque a tua pressão na paz está muito alta e assim como também a pressão no PAD está muito alta. Beleza? Então é uma aplicação direta da própria medida de pressão que o médico faz para ver se você está com hipertensão ou hipotensão. Tá? Professor, mas como é que o médico mede a pressão? Tá? Aí uma outra questão, tá? Que se vocês quiserem, depois eu explico para vocês como que ele mede a pressão. Beleza, pessoal? Então a aula de hoje foi apenas uma introdução, né, no assunto da hidrostática. Nós definimos ali então densidade, massa específica e agora pressão. Beleza? Ficamos por aqui hoje. Ótima semana para vocês, passar bem e até mais. Valeu!